E se você não quer tomar prejuízo e acabar matando o aparelho do cliente durante um reparo, presta bem atenção nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assistec e hoje, pessoal, resolvi trazer para vocês um vídeo falando algumas dicas para você evitar de matar o aparelho do cliente durante o conserto. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, um dos maiores prejuízos que a gente tem quando a gente começa a consertar celular é acabar matando o celular do cliente acidentalmente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não é uma pessoa que está começando agora ou uma pessoa que já tem experiência. Todo mundo pode acabar matando o aparelho do cliente em algum momento. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o aparelho, a gente corre alguns riscos. Às vezes o aparelho já estava para morrer e acaba morrendo bem na nossa mão. Ou às vezes, no caso, o aparelho estava muito oxidado, você fez uma limpeza, nessa limpeza saiu um componente importante e o aparelho parou de ligar, ou seja, morreu. Ou às vezes, no caso, pelo simples fato de você abrir o aparelho, ele já estava meio trincado ali no cantinho, só que ele estava junto. Aí quando você abre, separa e por esse motivo ele para de funcionar. Sendo assim, pessoal, são inúmeras assim as coisas que podem levar o aparelho do cliente a morrer na nossa mão. E você tem que entender que nem sempre dá para evitar de fato, porque como eu disse antes, às vezes o aparelho está oxidado, às vezes a solda ela já está trincada ali embaixo, ou às vezes já tem alguma coisa que estava para quebrar e deixou para quebrar justamente na sua mão. No entanto, existem algumas coisas também que a gente pode fazer para evitar de acabar danificando o aparelho do cliente durante o conserto. E é sobre esses casos que a gente vai falar hoje. Mas ó, logo de começo aqui, se você está começando a consertar celular e por algum motivo você já matou o aparelho de algum cliente e está frustrado ou achando que essa área não é para você, cara, fica tranquilo porque isso acontece com todo mundo. Renan, você já matou o aparelho de cliente? Pessoal, até hoje não sem a permissão do cliente. Como assim? Existem aparelhos que eles têm assim um reparo de risco. E quando tem o reparo de risco, eu aviso o cliente que existe o risco de matar a placa. Por quê? Porque se matar, ele está consciente. Então assim, não tem nenhum problema. Então eu já matei o aparelho do cliente, mas com a permissão do cliente. Mas não quer dizer que todo mundo vai ser igual eu. Muitas vezes uma pessoa começa hoje e por acidente ali, acaba morrendo o aparelho na bancada dela. Pessoal, isso pode acontecer com todo mundo. E se acontecer, você tem que estar preparado para assumir o prejuízo e informar para o cliente o que aconteceu. Assume o prejuízo e bola para frente, tá ok? Bom, dito isso agora, vamos falar aqui sobre como você pode evitar de matar o aparelho do cliente. Essas dicas, se você seguir, eu tenho certeza que muito poucos aparelhos vão acabar morrendo na sua bancada. Se é que algum aparelho vai acabar morrendo na sua bancada, tá ok? Bom, vamos lá. Primeira dica aqui, utilize proteção antistática. Pessoal, tem muito técnico que pega, abre aqui ó, o aparelho do cliente, desmonta, faz a troca da tela e depois fala que o aparelho morreu. E não, o aparelho apagou do nada, estava funcionando e agora não está mais. Só que daí a pessoa não utiliza uma luva, não utiliza uma manta, não utiliza uma pulseira, não utiliza nenhuma proteção antistática. Pessoal, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele produz uma energia. E se a gente descarregar a energia do nosso corpo na placa do aparelho, a gente pode danificar a placa, ou seja, pode parar de funcionar quase que completamente ou completamente. Às vezes não tem conserto. Então, é extremamente importante que você utilize uma proteção antistática para você conseguir trabalhar. Por quê? Porque caso contrário, você vai acabar tendo prejuízo, mais cedo ou mais tarde. Renan, qual proteção antistática protege mais? Pessoal, aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre qual proteção antistática protege mais. Para quem quiser ver o vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para vocês, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, vamos passar aqui ó para a segunda dica que eu também considero muito importante e que eu vejo que é um erro que muita gente comete, que é não trabalhe com a placa energizada. Renan, como assim não trabalhar com a placa energizada? Pessoal, muita gente não entende o seguinte, quando a gente pega o aparelho e a gente desconecta a bateria, a gente cortou a alimentação do aparelho. Entretanto, a energia que já estava circulando pela placa, ela não desaparece, ela fica na placa. E para que a gente consiga trabalhar com a placa desenergizada, a gente tem que pressionar o power ali ó, com a bateria desconectada por pelo menos 15 segundos. Por quê? Porque dessa forma toda a energia ela vai sair da placa. Aí fica seguro para você trabalhar na placa. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam danificando algum setor por usar uma ferramenta de metal. A pessoa vai lá, desconecta a bateria e vai utilizando a ferramenta de metal. Só que daí acaba fechando o curto em algum setor. Por quê? Porque na placa ainda tinha alguma energia. Então é extremamente importante que você lembre, pegou o aparelho para trabalhar, desconecta a bateria e pressiona o power por pelo menos 15 segundos. Renan, mas eu tenho que contar até 15? Pessoal, não tem que contar. Pega aqui, ó, pressiona o power, espera um pouquinho. Quando der mais ou menos aí uns 10 segundos, você pode parar de pressionar que a placa já está desenergizada, bacana? E só isso daqui já vai evitar muito, mas muito prejuízo na sua bancada. Então, ó, é simples, fácil, dá pra fazer e não esquece, porque senão você pode ter prejuízo. E bom, agora vamos passar aqui, ó, pra terceira coisa que também mata muito aparelho, mas que nem sempre as pessoas notam, que é trabalhar com peças de baixa qualidade. Pessoal, não trabalhem com peças de baixa qualidade. Renan, então quer dizer que eu não posso trabalhar com paralela? Pessoal, a gente tem que entender que existem paralelas de boa qualidade e paralelas de qualidade ruim. A paralela, ela é uma peça ruim por natureza, ou seja, a paralela, ela vai
ser ruim. No entanto, a qualidade dela aqui, ó, às vezes pode ser um pouquinho melhor e às vezes pode ser muito, mas muito ruim. Se a paralela for muito, mas muito ruim, ela pode danificar o aparelho. Já teve aparelho que eu peguei aqui na minha bancada que o técnico foi trocar a tela e quando ele conectou a tela nova, o aparelho aqueceu muito e a tela apagou. Danificou o setor de imagem. Por quê? Porque aquela tela era uma tela de baixa qualidade, então ela exigiu muito do setor de imagem que acabou danificando alguma coisa. Então é extremamente importante que você entenda, isso não se aplica somente à tela. Toda peça paralela que você utilizar pode danificar o aparelho, então utilize peças de boa qualidade. Não quer dizer que você só tem que trabalhar com peça original, mas não trabalhe sempre com a mais barata, porque às vezes a mais barata ela vai danificar o aparelho do cliente. Pessoal, infelizmente não tem como você olhar e falar, olha, essa peça vai queimar, então não vou usar essa. Ah, vou usar essa daqui porque essa daqui não queima. Não tem como. O que eu recomendo é que você procure o melhor fornecedor que você puder trabalhar para que você não tenha tanta dor de cabeça. Aqui no canal muita gente me pergunta, Renan, qual fornecedor você compra? Antigamente eu comprava com a Continental distribuidora, no entanto eles acabaram fechando e eu não sei o motivo. Atualmente eu estou comprando com o Edilson da HCL, ele é de uma região bem mais longe de mim aqui, ele é lá de Pernambuco. No entanto, a qualidade das peças dele tem me surpreendido muito. E como eu sei que muita gente vai me pedir o contato, eu vou deixar o contato dele, ó, aqui embaixo para vocês, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que não é porque eu compro com o Edilson que vocês têm que comprar também, tá ok? Eu compro com ele porque eu gosto da qualidade da peça. No entanto, hoje eu posso esperar. Como assim? Eu não atendo muito cliente final na minha loja. Sendo assim, eu consigo esperar 3 dias até a peça dele, que tá lá longe, chegar aqui para mim. Às vezes você não pode esperar todo esse tempo. E se você tem um bom fornecedor na sua região, é muito mais válido você comprar com ele. Por quê? Porque dessa forma você consegue entregar o serviço mais rápido e consegue concorrer com as outras pessoas da sua região. Pessoal, a gente tem que usar a cabeça. Às vezes você vai comprar uma peça que vem de muito longe e ela vai demorar muito para chegar, enquanto o seu concorrente está pegando no seu fornecedor ali, ó, e está fazendo o serviço no dia. Se o seu concorrente faz no dia, você tem que fazer no dia também, porque se o seu demora 5 dias e o dele faz no dia, obviamente ele vai ganhar mais clientes. Então, se você tem um bom fornecedor na sua região, compra com esse fornecedor. Mas lembre-se, não invista sempre na peça mais barata, porque senão você pode ter prejuízo, tá ok? E bom, agora vamos passar aqui, ó, para a quarta dica, que é uma informação extremamente importante e que vai te ajudar a evitar muito prejuízo, porque me ajudou a evitar muito prejuízo, que é cuidado com a temperatura. Pessoal, a gente tem que lembrar que na maioria das vezes que a gente vai fazer um reparo em placa, seja uma troca de conector, seja uma troca de botão ou um reparo mais avançado, como por exemplo um rebale, a gente vai lidar com temperatura. A gente vai pegar o soprador, vai pegar o ferro de solda e vai trabalhar nessa placa. No entanto, a gente também tem que lembrar que as placas, elas são extremamente sensíveis. Algumas placas suportam mais temperatura, outras suportam menos temperatura. E muitas vezes, se você for usar aqui, ó, a temperatura de uma que suporta mais temperatura e uma outra aqui, ó, que suporta menos, você vai danificar essa placa. Então, antes de você começar a trabalhar na placa do cliente, pratique com a sua estação, para que você, no caso, consiga entender qual é a temperatura que você pode usar no seu equipamento, tá ok? Extremamente importante, não esquece disso daqui. Nem toda placa vai aceitar a mesma temperatura, por isso é importante você trabalhar em placas diferentes. Pratica nessa e pratica nessa. Lembrando que para quem não sabe como regular muito bem a estação, aqui no canal eu também tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, isso aqui acaba levando a gente para a quinta e última dica, que é não teste na placa do cliente a menos que ele permita. Como assim? Pessoal, tem muita gente que não sabe se sabe fazer o serviço e vai testar justamente na placa do cliente. Por exemplo, o rapaz vai lá e vê 5 vídeos de como trocar o conector na internet. Aí ele pensa, ah, não, é fácil, eu consigo. Aí ele vai testar justamente na placa do cliente. Aí ele pega o soprador e vai torrando aqui embaixo, ó, e o conector não sai. Ele coloca 500 graus, 700, 800 e não sai. Só que daí, ó, além de não sair, queima toda a placa do cliente e agora ele arranjou um problema. Por quê? Porque era uma troca de conector e ele danificou a placa do cliente. Então, pessoal, não testem na placa do cliente, a menos que ele permita. Como assim? Você pode ser sincero com ele. Olha só, eu ainda não troquei conector, vai ser a minha primeira troca. Se você permitir, eu faço no seu aparelho. No entanto, como é a minha primeira troca, existe o risco de eu acabar matando a sua placa, tá ok? Por quê? Porque é a minha primeira troca. Se você permitir, eu te faço um desconto e eu faço o serviço, mas se matar, eu não me responsabilizo. Por quê? Porque dessa forma, pessoal, você explica pro cliente que você vai testar alguma coisa nova na placa dele e ele tá ciente de que pode acontecer alguma coisa. Muitas vezes, se você testa alguma coisa na placa do cliente e você acaba matando aquela placa, o seu cliente, ele fica muito bravo com você. Por quê? Porque às vezes ele tinha coisas importantes que ele não podia perder naquele aparelho que você matou. Então, a gente tem que entender uma coisa importante. Se você não sabe, se você sabe fazer o serviço, primeiro, você vai praticar em uma placa para que você saiba de fato que você sabe fazer o serviço, tá ok? Aí quando você tiver certeza de que você sabe fazer o serviço, aí sim você passa e faz na placa do cliente, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, essas dicas aqui vão evitar que vocês matem muitos aparelhos na bancada de vocês. Mas como eu falei aqui no começo, às vezes pode acontecer de morrer o aparelho. E se morrer o aparelho, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo falando sobre o que você deve fazer quando o aparelho morrer na sua bancada. Se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo. Renan, faz o vídeo do aparelho que apagou, porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui pro canal, tá ok? Bom, dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero também que ele possa vir a ajudar cada um de vocês. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!